Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus, né? Mais um dia estamos aqui na presença do Pai, diante da sua palavra, com o nosso coração aberto, nossa mente, os nossos olhos espirituais atentos àquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre esse sentimento, né, que nos move para que da nossa boca saiam palavras de bênção, saiam ensinamentos que podem mudar vidas, transformar a nossa maneira de enxergar o mundo, as pessoas e a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é: Deus age por palavras enviadas. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala, sobre o nosso comportamento, sobre como usamos, né, as nossas palavras. Né? O versículo que eu quero meditar com vocês hoje está em Isaías 55, o versículo 10 e 11, que diz assim: Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para que ela produza sementes para o semeador e pão para o que comem. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? Aqui é uma declaração do Senhor. Ele diz que assim como ele envia a chuva e a neve para regarem a terra e trazer semente para o semeador, assim também é com a palavra dele. Ele envia até nós e ela não volta para ele vazia, mas antes atinge o objetivo para qual o Senhor a enviou. Então, aqui duas coisas me chamam a atenção nesse versículo. Primeiro, é a semente para o semeador. Então, quando a gente pensa em semente, a gente pensa em uma coisa pequena, uma coisa que pode dar frutos. Então, assim, nós não conseguimos semear nada na nossa vida se não tiver um início, se não tiver uma semente, uma palavra que faça com que a gente avance. E depois ele fala que toda palavra que sai da boca dele, né, para nós, que a palavra dele, a Bíblia, é a voz de Deus, toda palavra que sai deste livro, deste ensinamento e vem até nós, não volta para ele. A gente não vai agir da mesma maneira, mas antes a gente será transformado, a gente começará a dar frutos, assim como ele fala da semente para o semeador. Então, vamos pensar assim: se o propósito do Senhor é esse, e ele diz que a gente também deve lançar palavras boas, né? Nos pedidos de orações que fazemos a Ele, ele fala que muitas vezes não conseguimos as coisas porque pedimos mal, porque não sabemos como orar, o nosso coração não está de acordo com a nossa vontade, ou com a vontade de Deus. Aquilo não que estamos pedindo não vai nos trazer a mudança necessária para o nosso bem. Então, assim, primeiro de tudo é a chuva. Vamos pensar. A chuva vem para a terra, é o ciclo da água, né? Estudamos isso lá na escola. A água que cai hoje é a mesma que caía lá naquele tempo, de não sei quantos anos atrás. É o ciclo. O calor evapora, ela vai para as nuvens, ela cai como chuva, ela rega a terra, mas ela não volta para a nuvem sem antes produzir algo bom na terra, né? Para que a gente possa comer, se alimentar e tantas outras coisas. E a palavra é a declaração. Né? O Senhor, ele declara sobre nós as suas promessas, as suas bênçãos, e nós precisamos fazer a mesma coisa, aprender a usar a nossa palavra de acordo com a vontade de Deus, mas que venham frutos bons para a nossa vida. Então, uma frase que eu até tenho na minha geladeira de muitos anos que eu ouvi, e eu copiei e coloquei lá, e sugiro que você coloque também, porque isso ajuda, que é uma frase que diz assim: só regue o que você quer que cresça. Então, nós estamos falando de semente, de chuva, de palavra, de respostas, né? Porque muitas vezes
ouvimos palavras e temos vontade de responder algo à altura. E essa palavra declarada, tanto aqui a pessoa lançou contra mim ou a meu favor, ou eu lancei, causa um dano, né? Ou uma bênção. Então, esse é o cuidado. Então, eu quero deixar essa frase para vocês. Só reguem o que vocês querem que cresça. Aquilo que está na sua vida que você não quer que aumente, pare de regar, que com certeza vai secar, murchar e morrer. Só fale o que você quer que aconteça, né? Deixe a murmuração, deixe a reclamação, deixe os problemas que estão acontecendo com você nas mãos do Senhor. Declare vitória, declare coisas boas para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos, para a sua própria vida, né? Declare coisas boas. Quando for falar com o Senhor, né? Seja verdadeiro e traga aquela alegria, né? De saber que o que você está falando vai surgir bons frutos, né? Então, assim, o que eu tenho que eu estudei agora e meditei, pedi para o Senhor, é que Deus, ele age por palavra enviada, né? E nós podemos ver isso também claramente desde o começo da Bíblia, que lá em Gênesis 1:3, né, o Senhor, ele fala que a terra era vazia, que era escura, e aí um dia ele chegou e ele falou, haja luz. E aí tudo começou a acontecer, né? Então, o próprio Deus, ele poderia ter feito tudo, não deixar assim registrado a importância da palavra, né? A palavra dele, que saiu da boca dele, né? Foi haja luz. E aí tudo aconteceu, haja terra, haja os luminares, haja os animais. E assim ele foi declarando, né, com a sua palavra, tudo que há no mundo hoje. Então, toda palavra que lançamos com fé, sobre a nossa vida, sobre a vida de alguém, atinge o propósito e retorna como resultado. Mas aí tem também o contrário. O contrário também é verdadeiro. Esse é o perigo, né? Toda palavra lançada com fé traz um retorno positivo, mas toda palavra lançada com raiva também alcança um objetivo. O perigo da palavra lançada, que é como o que a gente vai estudar hoje, né? As palavras enviadas, né, ao Senhor ou a determinadas pessoas, ela tem um perigo, né? Ela pode ser, ó, o perigo de uma palavra lançada é que uma vez proferida, ela não pode ser revogada, agindo como uma flecha que deixa cicatrizes na alma. Olha o perigo, né? Quantas coisas talvez ouvimos do nosso pai, da nossa mãe, ou de alguma pessoa que gostávamos muito, ou até de alguém que nem era tão, né, próximo a nós, mas lançou uma palavra, né, de maldição na nossa vida. E isso causou cicatrizes eternas na nossa alma. Então, assim, precisamos tomar muito cuidado quando falamos que as palavras enviadas para Deus, elas agem, né? Porque esse é o perigo. Então, assim, tem uma coisa que eu aprendi desde pequena, que há 3 coisas na nossa vida que nunca voltam atrás, que é a flecha, a palavra lançada e a oportunidade perdida. E as palavras malditas, né, as palavras que não são de bênção, elas, elas causam um impacto tão grande no nosso cérebro e na nossa saúde mental. Isso já foi provado, né? Quantas terapias hoje precisam existir para traumas, né, lançados por palavras lançadas pelos pais ou pelos filhos, e a ciência já demonstra que as palavras negativas, elas ativam áreas cerebrais ligadas à ameaça. Estamos em constante medo, sempre sentindo-nos ameaçados quando uma palavra lançada sobre nós deixa essas marcas negativas. Aí aumenta o estresse e a ansiedade. Então, para concluir, a gente sabe que palavras são sementes. Voltamos lá na chuva, onde o Senhor nos ensina. Palavras são sementes. Então, elas entram em nós, ou as que lançamos entram em algumas pessoas, e elas são sementes. Se regarmos, ela vai crescer, e aquilo vai gerar um dano irreversível ou uma bênção
que você nem vai acreditar que está vivendo toda aquela paz. Então, em Provérbios 18, 21, já meditamos sobre esse versículo. A Bíblia diz o perigo da língua. Diz que a morte e a vida estão no poder da língua, declarando que quem guarda sua boca, pensa antes de falar, antes de pedir, antes de enviar a Deus ou alguém, guarda sua vida. Quem guarda sua boca, guarda sua vida. E quem reclama, ou melhor, quem fala demais se arruína, né? Então precisamos tomar muito cuidado. A palavra, meus amores, ela concretiza aquilo que estamos pensando. Já ouvimos falar, a boca fala do que o coração está cheio. E é verdade, a palavra ela se concretiza, né? Deus honra o que sai da sua boca, o que sai da minha boca, de acordo com a vontade dele, acontece. Do fruto da boca do homem, ele pode desfrutar de coisas boas ou não tão boas. A importância do autocontrole protege a sua vida e preserva a sua alma. Meu Deus, tudo que chega até nós, ou tudo que nós lançamos, atinge a nossa alma. E é uma coisa que não tem como revogar, não tem como voltar atrás. Pode pedir perdão, pode perdoar, mas aquilo fica, aquela cicatriz, e aí você acaba não confiando tanto em outras situações, né? Em Mateus 11, 22 e 24 diz assim: ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, é por isso que eu digo a vocês que tudo quanto pedirem em oração, crendo que receberão, assim será com vocês. Amém? Gente, entre o que o Senhor fala, diga ao monte, erga-te e lança-te no mar, até o monte levantar e cair no mar, tem duas frases que o Senhor nos ensina aqui que faz toda a diferença. Ele diz assim: não duvidem em seu coração, mas creiam que se fará o que diz. Então, quando lançamos uma palavra, enviamos uma palavra, uma promessa que o Senhor nos fez e que nós queremos para nós, queremos tomar posse, devemos declarar ao Senhor e não duvidar, crer em nosso coração que isso vai acontecer. Palavras humanas se tornam decretos celestiais. Achei tão lindo quando eu ouvi isso. Palavras humanas se tornam decretos celestiais. E nos milagres de Jesus podemos ver claramente isso. Jesus ele encontrava um cego e ele falava assim: o que queres que eu te faça? Meu Deus, né? Jesus, próprio Deus encarnado. Vocês acham que ele não sabia que o cego queria? Claro que o cego ia pedir para ele: eu quero enxergar, mas o Senhor queria que o cego, que a pessoa que estava necessitando, declarasse o que estava precisando, falasse. E Jesus falava: o que você quer que eu te faça? E aí o cego falava: quero ver. Aí o Senhor fala: então seja feito de acordo com a tua vontade, a tua fé te curou, vai em paz, não peques mais. Né? Isso está te acontecendo para que o nome do Senhor seja glorificado, não é castigo. Muitas pessoas pensam que passamos por situações difíceis porque Deus está nos castigando, querendo nos ensinar algo. Às vezes até pode ser que Ele está querendo nos ensinar, mas nunca é castigo, sempre é testemunho, sempre é para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida, através do que Jesus faz na nossa vida. Então vamos pensar, palavras lançadas, enviadas ao Pai, são palavras concretizadas, né? A palavra do ser humano, ela pode ter um efeito do bom, do bem ou do mal. Depende de como a lançamos. Então, assim, vamos declarar hoje ao Senhor a nossa real situação, né? Situação financeira, situação emocional, de relacionamentos, seja qual for. Lance ao Senhor a sua palavra
crendo que vai receber. E com certeza acontecerá. Assim como a chuva vem até a terra e não volta para o céu da mesma forma, mas produz a semente para que o semeador coma. Assim também é a palavra enviada por Deus. Ela não volta para ele sem antes transformar a nossa vida. Amém? Agora nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos reunimos mais uma vez na Tua presença para aprendermos de Ti. Senhor, que as palavras que saiam da nossa boca sejam puras, Senhor, sejam santificadas pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Teu amor. Que a gente aprenda, Senhor, a declarar com fé, a profetizar, Senhor, a lançar palavras, prever situações boas na nossa vida, Senhor. Sabemos que esse é o teu poder, né? Nosso poder, ele só acontece, Jesus, se estivermos de acordo com a tua vontade, se estivermos andando no teu caminho. Senhor, nos ensina. Ensina que somos capazes, sim, Senhor, de abençoar a nossa vida, de lançar palavras boas, de ações de graça, Senhor, daquele coração agradecido em meio a qualquer situação. Senhor, recebe as nossas palavras hoje, Senhor, no teu trono de glória, que sejam transformadas em bênção, que sejam, Senhor, recompensas pela nossa fé, Senhor. Se há alguma coisa ruim em nós, Senhor, nos ajude a retirar. Se há alguma coisa boa em nós, Senhor, é o teu Espírito Santo que deixa. Senhor, em nome de Jesus, recebe, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Recebe esse projeto, Senhor, que alcance o coração que precisa ser alcançado. Senhor, toma mesmo, Senhor, minha família, os meus amigos, meus irmãos, tantas pessoas nesse mundo, Senhor, que estão tentando contornar a montanha, tentando subir a montanha, sendo que a tua palavra diz que se tivermos fé, podemos dizer a essa montanha, levanta-te daí e se lança ao mar, saia da minha vida, problema. Não quero mais contornar você, não quero mais conviver com você, quero que você saia da minha vida, saia da minha frente. Essa montanha está cada vez maior, Senhor. Senhor, tira de fato, Senhor, essa montanha. Ouve essa oração, Senhor. Pessoas que não aguentam mais, Senhor, derrotar gigantes, derrotar montanhas. Senhor, que a palavra deles seja, Senhor, com fé, com garantia de que o monte vai se levantar, de que esse problema vai se levantar, vai se resolver, vai ser lançado nas profundezas do mar e nunca mais aparecerão na nossa vida, Senhor. Senhor, nos ajude a enfrentar, Senhor, esse mundo. Nos ajude, Senhor, a sustentar a nossa família, a cuidar de cada um com ânimo, Senhor, com amor, sem cobrança, sem egoísmo, Senhor, sem reclamação. Senhor, nos dê força para superarmos, suportarmos uns aos outros, darmos suporte àqueles que necessitam, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o teu amor nos preenche totalmente. O teu amor, Senhor, é aquele que faz com que a nossa casa sinta a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor nos ouve. Eu creio que toda palavra que sai da nossa boca esteja de acordo com a tua vontade. Acontece, Senhor. Em nome de Jesus. Nosso muito obrigada, Senhor. Amém.